Olá, aqui é o Matheus Santana do Zona de Progresso e nesse vídeo você vai ver o quão poderosa é a sua mente e como você pode tirar proveito de todo o seu potencial. Para começar, veja só esse exemplo. Antes de abril de 1954, havia uma enorme crença nas pessoas de que ninguém era capaz de correr 1 milha em menos de 4 minutos. Inclusive as pessoas já tentavam realizar essa façanha há muitos e muitos anos, mas sempre fracassavam. E isso só reforçava a crença de que era algo humanamente impossível de ser feito. As pessoas a chamavam de barreira dos 4 minutos. Mas no dia 6 de maio, em Oxford, um rapaz chamado Roger Bannister apareceu e correu 1 milha em 3 minutos e 59,4 segundos. Surpreendentemente, ele conseguiu quebrar essa barreira mesmo não sendo um atleta profissional e fazendo o mínimo de treinamento. Mas apesar disso, uma das coisas que o fez se sobressair foi o fato dele ter como parte do seu treinamento a visualização constante daquele objetivo, pois isso fazia criar um senso de certeza tanto em sua mente quanto em seu corpo. Então ele batia nessa tecla todos os dias. Só que agora vinha o mais interessante dessa história. Daquela época para cá, a tal da barreira dos 4 minutos já foi superada por mais de 1.400 atletas, incluindo alguns que ainda cursavam o ensino médio. Para se ter ideia, o recorde estabelecido pelo Roger Bannister só durou 46 dias, pois logo em seguida foi quebrado por outro corredor chamado John Landy, na Finlândia. E aí, o que aconteceu? Por que algo que era tido como impossível há pouco tempo atrás passou a se tornar possível e até corriqueiro? O que aconteceu foi que no momento em que o Roger ultrapassou aquela barreira, o mundo todo viu com seus próprios olhos que era possível. Logo, as pessoas passaram a entender que aquela crença anterior não passava disso, uma crença. Era a mente que produzia aquela limitação, não o corpo. Mas imagina como foi para Bannister ter que se convencer de que apesar de todos não acreditarem, era possível alguém como ele ultrapassar aquela barreira. E quanto mais ele afirmava para si mesmo que era possível, seu subconsciente uma hora teve que concordar com aquilo e passar a impulsionar seu corpo a transformar aquela visão em realidade. A partir de então, quando os atletas se preparavam para iniciar a corrida, eles também tinham a mesma sensação que Bannister teve antes de quebrar o recorde. A diferença é que eles apoiaram essa crença em uma evidência, ao contrário de Bannister, que foi o primeiro e não teve nenhuma evidência para se apoiar. É muito difícil acreditar que é possível fazer algo quando ninguém ainda foi capaz de fazer. Mas quando você apoia a crença de que é possível para você em evidências de pessoas que já o fizeram em condições até piores do que a sua, você acessa um poder mental que antes estava adormecido. Esse poder se consiste em seus pensamentos, pois são eles os responsáveis por tudo o que acontece na sua vida. Os pensamentos mais predominantes da sua mente influenciam e controlam suas ações e reações. Alguns chamam de lei da atração, já a ciência chama de sistema ativador reticular, que é o sistema que ajuda o cérebro a decidir quais informações devem ser focadas e quais devem ser descartadas. Quando você tem um propósito, uma meta ou um desejo que não sai da sua cabeça todos os dias, isso te faz criar um senso de certeza de que conseguirá realizá-lo. Consequentemente, o sistema ativador reticular te ajudará a prestar atenção em todas as coisas que serão úteis para a realização do seu objetivo. Coisas estas que normalmente passariam despercebidas pela sua mente. É por isso que quando você quer comprar um carro novo, por exemplo, você começa a vê-lo em toda parte. O carro sempre esteve ali, mas sua mente não julgava aquilo como algo importante o suficiente para você notar. Então esse é o poder da mente e dos seus pensamentos. É como Napoleon Hill disse: tudo que a mente humana pode conceber, ela pode realizar. Os pensamentos que você abriga dentro dela, sejam eles positivos ou negativos, vão se refletir no mundo externo. Significa que eles irão guiar o rumo da sua vida. Isso porque cada vez que você repete um padrão de pensamento, você está ensinando o seu subconsciente a repeti-lo no automático. Ou melhor, a fazer aquele padrão de pensamento se tornar um hábito. E como somos seres feitos de hábitos, você será guiado por eles, tanto para o fracasso quanto para o sucesso. Isso irá depender da qualidade do pensamento que você constantemente repetiu. Escolha focar seus pensamentos nas coisas certas, pois eles têm a capacidade de moldar o seu futuro. O pensamento é uma força, tão real quanto a eletricidade. Ele pode não ser percebido ao toque ou ao cheiro, mas é algo definitivamente real. Essa capacidade que temos de atrair e criar o que queremos para nossa vida pode ser chamada de vários nomes.
como causa e efeito, lei da atração e lei da semeadura. Mas apesar de cada uma ter seus detalhes individuais, todas são de acordo com o fato de que você se torna aquilo em que pensa. Mas por favor, não ache que pensamentos sem atitudes vão trazer resultados para sua vida como uma espécie de magia negra. O pensamento é o motor de ignição, é onde tudo começa. Mas se você não suar a camisa, assim como Roger Bannister teve que suar para quebrar aquele recorde, é muito provável que sua vida continuará a mesma coisa. Mas lembre-se, você tem o poder de criar a vida que quiser, e agora você já sabe por onde começar.